Opa, beleza? Galera, vamos começar agora uma palestra. Vai ser um pouco mais. Vou tentar ser um pouco mais rápido por causa agora do horário do almoço, tá? Eu vou falar um pouco sobre inovação, pensando no contexto de dados. Então, essa palestra, eu já vou adiantar aqui, que ela não é sobre inteligência artificial, tá? Ela não é sobre inteligência artificial. Já tem muita atividade de inteligência artificial por aí, vocês podem procurar, que vocês vão achar a rodo, no YouTube, em todos os lugares vocês vão achar com tranquilidade, porque é realmente uma coisa que está bem batida. Bom, a gente vai falar aqui mais sobre o eixo de Data Science, ciência de dados. A gente vai discutir bastante como a gente pode inovar. A gente trabalha com metodologias para poder tirar resultados e construir soluções a partir disso. E primeiro eu vou passar por uma introdução. A gente vai falar um pouco sobre dados, no modo geral, o potencial deles que tem para transformar, para poder construir soluções diferentes. Tá? E a primeira coisa que a gente tem que conversar é, tipo, o que significa o que é uma inovação? Inovação não é nada além de uma solução para um problema, é você saber resolver problema. Então, o contexto de dados em si, ele gira em torno como um oceano de oportunidades. Então, no mar, você tem um mundo de opções que você pode fazer, mas você pode ser levado pela corrente, você pode ser protagonista, você pode nadar contra, a favor. E dado é isso. Dado é muita oportunidade, dado é ferramenta, dado é resultado. E não é errado dizer, e não é forçar a barra, falar que ciência de dados, dado é o novo petróleo dessa era. Porque basta a gente olhar ao nosso redor. Tudo que a gente está vendo hoje é sobre inteligência artificial e é uma sub-área dentro de ciência de dados, dentro de data science, e tem um seu valor agregado. Qualquer dataset que você consegue comprar hoje, base de dados, estrutura de dados são muito caras, assim como o petróleo foi. Então, não é miticismo e não é forçar nem um pouco a barra falar sobre dado como novo petróleo. E, assim, um ponto principal que a gente tem que sair daqui bem ciente é que dado hoje é uma ferramenta básica que a gente não pode deixar de lado. Ele é uma necessidade estratégica. Então, você usa ele para tomar decisão, você usa ele para validar, você usa ele... Ele deve estar acompanhando todo o processo de produção de alguma solução. Tá? Ele representa muita coisa dentro da cadeia que você tem de inovação. Então, como que a gente utiliza esses dados? Como que a gente pode usar eles para poder, junto do Design Thinking, construir uma solução inovadora, resolver um problema? Gente, eu só vou pedir licença poética, porque eu vi que eu escrevi um errado, o thinking. É thinking de pensar mesmo do inglês, tá? Desculpa aí. Mas o que eu quero trazer aqui é uma metodologia, tá? Eu vou pedir para vocês licença para poder descer e apresentar aqui na TV. Ignora isso aqui, por favor. O Design Thinking ele é baseado na metodologia duplo diamante. Então a gente tem um processo, são 4 processos, vamos assim dizer, tá? O primeiro processo, ele é baseado em empatia. Como assim? É você entender a dor do outro. Igual eu comecei falando, inovação é sobre resolver problema. É você entender a dificuldade de uma pessoa. Por exemplo, médico, profissional de saúde com controlar a agenda. É um problema, é você sentir na pele, é você conversar com um profissional, com um responsável por isso, por gerenciar essa necessidade, que é controlar uma agenda,
é você entender. Então, o primeiro passo do Design Thinking é você ter empatia. É você ter empatia e começar a entender a dor. Todas as dores que envolvem aquilo. Então, a gente começa de um princípio de ampliar, de crescer a quantidade de problemas. A gente busca todos os problemas que assolam a dor daquela pessoa por meio da empatia. E depois a gente estreita todas essas dores, todos esses problemas num ponto que converge num ponto específico. A gente chama ele de problema central, pode ser problema principal. Nesse ponto a gente encontra o problema raiz, de onde vêm todas as dores, aonde que eu tenho que atacar, aonde que eu tenho que construir uma solução para resolver essa dificuldade. Então esse ponto principal que a gente tem que procurar entender para poder construir uma solução. Então a gente fez o processo de abrir, de buscar os problemas, a gente convergiu num ponto final. E agora a gente começa a segunda etapa do diamante, que é construir solução. Só porque a solução, da mesma forma como a gente encontrou vários problemas, a gente vai encontrar diversas soluções. E é um processo de brainstorming, a gente vai ter várias ideias e depois disso a gente começa a etapa de prototipagem, que é construir a solução, testar, validar. Eu vou dar um enfoque um pouco maior para a parte de dados, mas antes só para eu saber, quem que tá aqui que é da programação, mas da tecnologia, levanta a mão. Não, beleza. E quem aqui é mais da gestão, de empreendedorismo? Beleza. Perdão. Aqui é um ciclo que a Gartner ela propôs juntando algumas metodologias que são bem famosas. Então, eu trouxe o Design Thinking, que ele é voltado principalmente em entender, compreender o problema e começar um processo de ideação de solução. E aí ele passa pelas 4 etapas, como eu comentei, e depois ele entra em 2 ciclos que fazem parte do grupo do Agile. Aqui ele colocou separado, mas tudo junto. Assim, os conceitos são muito, muito próximos, tá? E ele foca, aí agora já é um processo cíclico, voltado não à construção de como eu vou resolver o problema, e sim resolver de fato o problema. É programar, colocar realmente, produzir código e trabalhar em cima da solução. O Lean, ele é voltado principalmente em fazer... Tem uma tradução boa para Lean seria enxuto. Quando você trabalha no Lean, ele tem a ideia de fazer somente o necessário. A gente precisa entender bem a dor do cliente para poder conseguir trabalhar dentro do Lean. Tá? Ele é um processo cíclico de produção. E o Scrum, o Agile, né, todos fazem parte do mesmo grupo de ideia, já é a metodologia. Então, é distribuir ticket entre time, programar mesmo, e da forma como o PM vai dividir as tarefas. Agora, chegando na parte de dados, essa é uma coisa muito interessante. Olha só, eu já tive um contato, no final da palestra eu vou comentar um pouco sobre machine learning, sobre inteligência artificial, mas uma coisa que eu percebi é que muita gente fala de inteligência artificial e não tem interesse de investir, tem vontade de utilizar, só que não tem vamos dizer, a estrutura básica para poder construir e desenvolver soluções assim. Isso é muito refletido nesse conceito de maturidade de dados. O que é maturidade de dados? É você, assim como esse cara está olhando aí para um monte de informação, tirar a informação dela. Como assim? O que você consegue tirar a partir dos seus dados? Vou dar um exemplo simples. Você tem uma planilha no Excel, cheia de número lá. Cheia de número. Você consegue entender se aquelas linhas, aquelas colunas têm um coeficiente de progressão, se está caindo, se tem uma perturbação, uma anomalia, alguma coisa que está interferindo
no, no desempenho da atividade que você está trabalhando. Então, a maturidade de dados, ela diz sobre isso. Ela fala sobre como transformar, como utilizar os dados para poder produzir resultados. Então, eu trouxe aqui, existem vários modelos, tá? Maturidade de dados, ela fala, ela, ela tem várias formas de ser avaliadas. Eu trouxe aqui 4, tá? 4 que eu acho interessantes para discutir. E são mais simples, tá? É tranquilo de compreender. Esse primeiro, eu tirei ele de um livro que eu estava lendo. É um livro mais técnico para quem é de programação. Muito bom, por sinal. Ele traz uma perspectiva de dados bem interessante, que é Fundamento de Engenharia de Dados. Ele propõe uma escala de maturidade de dados em 3 níveis. Ele coloca, começando com dados, é você construir a infraestrutura necessária para você ter um data lake, um data warehouse, é você ter os recursos de infraestrutura, principalmente mesmo, para você conseguir tirar informação a partir desses dados. A etapa de escalonar os dados, ela já se refere mais ao processo de automação. Como que esses dados estão sendo injetados, a métrica também entra já nessa etapa, tá? Mas é como se fosse um processo de otimização da estrutura que você fez na etapa anterior. E a última etapa, ela é a etapa de liderança, que é você colocar os dados para poder já tomar a decisão. Aí você pode tomar a decisão com dashboards em tempo real, você pode usar modelo preditivo, você pode usar modelo para detectar anomalia, dependendo da atividade que você vai trabalhar, classificar ou então agrupar. Existem várias formas que você pode tomar decisão a partir desses dados. Esse outro modelo que eu trouxe, ele chama Data Management Association. Ele é um pouco mais famoso, tá? Do que o do livro. O do livro é um modelo simplificado. Esse aqui ele já traz uma abordagem... Só um instante. Agora, esse modelo ele já traz uma abordagem mais ampla. Ele está preocupado com uma sistemática completa de como o dado é mantido, como o dado como você tira o valor dele. Então ele se preocupa com a parte de segurança, integração, documentação, metadados, como que a arquitetura do banco de dados, a qualidade do dado. Eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo, mas ele é um dos mais famosos que tem, tá, para poder avaliar. E ele é voltado mais no ambiente amplo como um todo. Beleza. Esse daqui, ele já é um pouco mais técnico, ele não está tão preocupado em termos organizacionais. Ele é o CMMI, Capability Maturity Modeling Integration. Ele está voltado a preocupação dele é quanto o dado está gerando o impacto e como que ele está organizado. Então, o estado inicial é o estado 0, que o dado está perdido. Você tem uma empresa e o dado você não consegue tirar valor agregado dele. Ele está lá perdido. Às vezes você tem até uma base de dados no Postgres, alguma coisa mais simples e numa aplicação mais tradicional, mas você não está tirando nenhum tipo de resultado a partir dele. Aí o estado gerenciado já seria como se fosse um primeiro estado, ele já começa a preocupação. Aqui a gente já começa a ter preocupação. Como que eu vou tirar a informação do dado que está ali, que eu tenho? Igual comentei, o dado é o petróleo de hoje. E o estado definido, agora a gente já tem todo o processo, todo o fluxo de dados você já tem ele todo organizado, todas as etapas dele, tá? De como que ele foi inserido, a métrica, a preocupação da métrica especificamente de desempenho, ela já entra na próxima etapa.
E a última etapa é a otimização. É você colocar os seus próprios dados para trabalhar para você. Então você consegue otimizar de forma que a própria máquina consiga decidir o caminho, o fluxo que deve ser tomado para cada aplicação, para cada etapa. E, por fim, esse último, ele é mais pro lado do corporativo, empresarial. Ele fala de como que os dados, a principal preocupação dele é como que os dados eles se conversam entre setores. Então, o estado ignorante de uma empresa nesse nível de maturidade, ele se refere a uma empresa que não aceita e não tem interesse de investir tanto nesse tipo de solução. O consistente é que ele já está começando um processo de agregar valor, construir a infraestrutura. Tá? A diferença principal vai ser lá no colaborativo. E o gerenciado é que já está documentado, as coisas estão organizadas, funciona num único departamento. E o colaborativo agora funciona entre interdepartamentos. Então, você consegue colocar o departamento de faturamento, você consegue colocar comunicação, você consegue colocar diversos departamentos para conversar entre si. E o liderado por inovação, que você coloca esses dados, você usa eles para poder validar as etapas dentro do Design Thinking, você usa eles para poder trabalhar por si próprio, para você conseguir automatizar essas tarefas. E, por fim, me apresentar agora para vocês. Meu nome é José Roberto, eu tenho 21 anos, sou de Goiânia. Eu sou engenheiro de dados no CDI Premium, é uma clínica lá em Goiânia. Estou trabalhando principalmente na parte de automação e gestão de dados. Também estou fazendo uma pesquisa na minha faculdade. Vai ser, por agora ainda é pesquisa mesmo, mas aí vai virar meu TCC, que é dentro de pecuária leiteira. Tem a vaquinha ali, é mais voltada à pecuária. A minha pesquisa ela é pensada em detecção de anomalia. A gente usa algoritmos de aprendizado de máquina, no caso Deep Learning, e modelo estatístico também, e é voltada para essa parte. Essa é uma pesquisa que está sendo bem interessante de conduzir. E a brincadeira aqui do Panic é porque eu estou terminando aí da faculdade. Mas é isso, ali são algumas tecnologias que eu trabalho. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, aqui é um link direcionável, tem o LinkedIn também, tá bom? E agora eu vou indicar para vocês um livro. Para quem é mais da parte de programação, eu recomendo muito, porque esse livro ele abriu muito a minha mente. Esse livro ele fala principalmente de identificar a dor e trabalhar em cima de uma solução necessária, que é não assumir. Nós programadores, a gente tem um problema muito grande de assumir o que é a dor, qual que é o problema que a outra pessoa passa. Entender esse processo, com uma metodologia correta, ele facilita muito a entrega de resultados, a eficiência, o valor da solução que você está desenvolvendo, o quanto você precisa investir para poder tirar resultado dele. É um livro muito bom. As maiores startups que eu já tive contato, todos CEO, CTO, algum cargo de liderança já teve contato com esse livro ou algum conceito dentro dele. Então, eu agradeço, de verdade, peço desculpas, a licença poética, e agora eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser conversar comigo também daqui a pouco, e vou aproveitar para, assim que terminar as perguntas, a gente ir almoçar, né? Porque agora já é meio-dia, e aí é isso. Eu queria que você explicasse de novo aquela parte do Lean Startups.
Ah, tá. Beleza, essa aqui, né? Tá, eu vou explicar um pouquinho aqui. Aqui é uma combinação de métodos, tá? Aqui o nosso objetivo é tentar juntar o melhor do pouquinho que a gente consegue fazer. Esse método, tá? Essa estrutura, ela tem uma etapa básica de ideação de solução, tá? Ela é uma etapa, vamos colocar ela um pouco mais abstrata. Ela tem um processo mais, vamos assim dizer, trabalhoso de entender a dor da pessoa que você tá tentando trazer uma solução, mas ela é focada principalmente em entender como que a gente vai solucionar aquilo. Então, a etapa de design thinking, igual ela é proposta aqui, é para entender o problema. Os dois ciclos posteriores, eles são voltados a estratégias de desenvolvimento. Tá? Você pode juntar, na verdade você pode mudar. Às vezes você não gosta de usar o Agile, você prefere usar metodologia de cascata, se bem que faz parte do grupo do Agile. Mas se você faz uso de Scrum, qualquer outro tipo de framework para desenvolver uma aplicação, você consegue substituir ali. O ponto do Lean, ele é pensado em desenvolver linhas, vou colocar em termos de programação mesmo, é desenvolver linhas de códigos que não vão ser perdidas. Porque quando a gente não entende profundamente a dor do nosso cliente, a gente não entende a dor que a gente está tentando solucionar, às vezes a gente se perde, passa a construir soluções que não resolvem o problema da pessoa. E é essa a ideia do Lean, é você ser enxuto, é você escrever linhas de códigos que vão ser utilizadas. É você não... Uma coisa que faz parte do Lean, mas também é uma boa prática, é você desenvolver código que... Não escrever um monte de funcionalidade que talvez você nem use. Escreve funcionalidade que você vai usar. E o Agile serve para controlar todas essas etapas, distribuir dentro do time. Isso vai ser responsabilidade do gestor de projetos, tá? E são processos cíclicos. São processos cíclicos porque você, dentro desses dois ciclos, é proposto de você sempre estar em contato com o seu cliente. Você não pode perder a dor que você está solucionando. Essa é a ideia do Lean, é você resolver exatamente ela. Então, eu queria saber se tem como disponibilizar o slide e sobre a parte do Agile especificamente, o que é o Product Backlog? O backlog, ele funciona como um mural que você tem de funcionalidades, de coisas que você idealizou para poder resolver. Então, quando você constrói o backlog, um ciclo, você vai fazer esse ciclo, ele é aqui, desse jeito, e aí esse ciclo aqui é do outro jeito, ele gira para esse lado, né? O backlog é onde você vai documentar, é uma etapa dentro de engenharia de software, tá? Você vai documentar quais são as dores do seu cliente e transformar ela de uma forma que vai facilitar de você distribuir em ticket, que vai ser a etapa dentro do sprint. E aí, dentro do sprint tem um esquema de daily, tá? Tem várias abordagens que você pode trabalhar. Isso vai ser assim, muito específico da realidade da empresa. Porque, por exemplo, empresa presencial às vezes não tem formato de daily, já remoto tem. Então, depende da solução do cliente. Mas o backlog é isso, é você documentar dentro de uma forma as dores do seu cliente. Então, essa é a ideia do backlog. Opa, mais alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Como que você faz para separar a sua dor e a dor do cliente e conseguir o melhor resultado? Cara, essa pergunta ela é bem difícil. A dor do cliente, quando você faz tá buscando essa distinção, você tem que tentar ser imparcial.
é você, às vezes, se colocar no lugar dele não seja nenhuma uma boa opção. Porque quando você se coloca no lugar dele, você pode assumir alguma coisa. Que, por exemplo, não gosto de tomate, não sei. Assim, é realmente isso. Não, acho que o que você pode fazer para poder distinguir a sua dor da dele é conversa. É você dividir numa conversa mesmo, questionar. É isso, é isso. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem feita. Sim. Pode falar. Como você prepara para justamente apresentar uma solução que cumpre a dor do cliente de uma forma que ele não espera? Tá. É conversa. Assim, também é contato constante. Porque vou compartilhar com você uma coisa que eu vivi. Eu comecei a trabalhar numa automação e aí a automação eu tive uma conversa, foi uma reunião longa, foi 2 horas de reunião, gravei todo o processo como é feito manualmente para poder construir a automação. Era uma automação com web scraping, então era realmente reproduzir a tarefa, só que transformar em linguagem de programação, transformar em etapas de desenvolvimento. Estava tudo organizado. Aí chegou lá no final, montei um fluxo, validei o fluxo, mas aí chegou lá no final, deu errado. Deu errado porque faltou uma subetapa dentro do fluxo. Aí lá vou eu voltar no código e tentar trazer uma solução. O ponto aqui é você estar em constante conversa com o cliente. Se a solução que você está trazendo, ela está de acordo, é validar. É muito importante isso. É um processo, realmente, conversa uma vez por semana, mostra do que está sendo feito, as funcionalidades. É realmente desse jeito que você vai conseguir evitar esse tipo de situação. Sim, mas a percepção do cliente em relação a qualquer projeto ou trabalho vai ser sempre diferente da percepção sua como programador. Como é que você faz para que, mesmo conversando e dando feedback para ele tenha uma percepção não igual, mas pelo menos minimamente parecida, para entender também os fluxos? Beleza. Esse é um processo difícil. É um processo difícil, porque a gente, programador, nós programadores, a gente está acostumado a ter uma sistemática de algoritmo, de construir fluxo, de ver as coisas realmente como etapas, como pequenos passos. Quando eu tenho que ter essa conversa com o cliente, que já não é sobre o meu domínio de negócio, é sobre o domínio de negócio dele, eu tento colocar no meio do caminho. Mais para o caminho dele entender. É realmente fazer uma tradução. Não coloca termo técnico, não coloca nada sobre framework, API. Ele não quer saber. Ele quer que você resolva o problema dele. Então, quando você está conversando com ele, nem precisa trazer stack, nem precisa trazer requisito não funcional. Tenta manter a conversa mais no domínio de negócio. E aí é um processo de você realmente entender, aí voltando no Design Thinking, é entender qual que é a dificuldade dele, dentro do domínio de negócio dele, e trazer a solução para a parte de tecnologia, entendeu? Sim, mas isso não ficaria complicado no momento de, por exemplo, um acontecimento técnico que nem você comentou que teve que fazer uma subtarefa? Não ficaria complicado para explicar para o cliente que você teve essa intercorrência sem ele entender o que de fato o processo que você está fazendo? Então, quando isso aconteceu comigo, eu expliquei a situação, né? Eu expliquei a situação, falei, foi uma etapa que não foi validada. Quando eu mostrei para ele, quando eu fui validar, eu validei com um fluxo que não tinha nada técnico, estava dentro do domínio de negócio dele. Eu passei... eu fiz essa etapa, mas depois eu também fiquei um tempo vendo a rotina do dia a dia de como funciona, da automação, como que deveria ser construída, a orquestração, todo o pipeline, e aí eu já não usava essa palavra mais. Eu já não usava pipeline e orquestração. O meu maior problema com isso é que quando eu comecei a estrutura, eu não adotei aquela boa prática de Solid. Eu não fragmentei o script em microtarefas. Então, eu tinha tarefas que estavam pequenas, mas que não estavam tão pequenas quanto poderiam ser. Então, essa foi a minha dificuldade. Mas na comunicação, foi isso. Assim, eu retratei e falei, aconteceu isso, eu vou ter que voltar atrás.
Mas foi uma semana que eu demorei para poder finalizar, para poder ajustar. Sim. Eu fiz essa pergunta porque, por exemplo, já aconteceu comigo em casos de eu ter um projeto com um cliente e na hora do desenvolvimento do projeto aconteceu uma intercorrência de algo que não tinha sido planejado, até por um prazo curto, e eu ter justamente essa dificuldade de explicar para o cliente o porquê que aconteceu isso, mas ao mesmo tempo era um cliente que não entendia sobre o projeto e para ele ficava a pergunta, tipo, tá, se estava planejado, por que que falhou? E eu né, tive justamente essa dificuldade de apresentar para ele, olha, falhou, mas de uma forma que não seja técnica o suficiente, não seja tão técnica para ele não entender. Eu vou tipo, uma conversa que eu tive com um amigo meu foi assim, a parte mais difícil de ser programador é tentar entender o problema, e é muito dentro do design thinking, é tentar entender o problema de uma pessoa que às vezes nem sabe explicar o que é o problema dela. Sim. Então, assim, quando acontece uma situação dessa, a melhor coisa que você faz é validar. Faz assim, ó, documenta do que foi solicitado. Uma aplicação com controle de vendas. Tem API de pagamento? Não tem. Ou então, não deixar nada omitido, deixa claro. Porque, na verdade, quando é alguma coisa omitida, não é responsabilidade de quem está prestando serviço, no caso nosso, programador, que está escrevendo o contrato. A pessoa que assina, ela está ciente do que está sendo estabelecido. O que não está estabelecido é dito como não considerado, sabe? Então, tenta fazer esse processo de validação que vai ser mais seguro. Tenta manter a documentação sempre clara, trazer para o cliente o retorno do que está sendo feito. Porque se você demora 2 semanas, Sim. 2 semanas de código perdido. Eu tenho mania de, geralmente, mesmo no contrato, fazer em anexo a documentação inicial do projeto. Até porque, quando você vai fechar o contrato com algum cliente, ele imagina que seja uma coisa, no meio do caminho ele pede outra coisa. E, justamente, já me aconteceu de eu estar fazendo o projeto do cliente, no meio do projeto ele falar que tinha tal coisa inclusa, e no final não tinha. Com a apresentação do anexo do documento, já resolveu. É isso aí mesmo, é a documentação, muito importante. Tanto que é até um comentário, mas geralmente o cliente, se você vai explicar, eu cobro pela hora de análise de análise. Aí eles ficam, por quê? Mas justamente por causa desse ponto, você desenvolve a documentação antes, justamente para deixar tudo claro e, querendo ou não, é um custo de hora significativo. Pois é, então, é mais ou menos isso, documenta, advogados, dependendo, é interessante ter, se for um projeto muito grande, e deixar claro o que você está fazendo, vai ser mais fácil trabalhar desse jeito. Alguém mais? Então beleza. Pessoal, muito obrigado, viu? Bom almoço aí para todo mundo e bom restinho de evento.